Meu nome é Walter Leite. Meu nome é Walter Leite e vou fazer uma reflexão sobre os 12 passos, sobre o suave programa dos 12 passos. 12 passos é o programa que foi primeiro utilizado por Alcoólicos Anônimos e hoje é usado por mais de 200 associações e irmandades na recuperação das mais diversas doenças compulsivas. É o programa utilizado por milhões de pessoas no mundo inteiro com bastante eficiência, com bastante eficácia. É um programa que é usado por homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, intelectuais e analfabetos. Independente da religião que professe ou da não religião que professe, independente da classe social, do nível cultural, do sexo, da orientação sexual. Na verdade, ele funciona e funciona de uma forma eficaz. São resultados extraordinários na recuperação de homens e mulheres dos mais diversos problemas. Eu não tenho dúvida em afirmar que os 12 passos é o instrumento mais eficaz na recuperação das adicções e das compulsões de uma forma geral. Claro, é evidente que devido a não ser possível me estender bastante, fazer um vídeo muito longo, vou fazer uma breve síntese, simplesmente para que alguém que esteja interessado tenha realmente a primeira noção. Vou usar a linguagem do coração e fundamentar na minha visão pessoal. Se alguém tiver mais interesse, pode entrar na internet, baixar os 12 passos e pode ler. Eu não vou falar dos 12 passos com referência a nenhum problema, nenhuma compulsão. Vou falar em geral. Ou seja, não vou me referir ao problema de alcoolismo, de drogas, porque os 12 passos, como eu já frisei, ele é usado e pode ser usado para as mais diversas adicções. Tanto para o álcool, para as drogas, para o jogo, para o sexo, o comer demais, trabalhar demais, enfim, toda e qualquer adicção, todo e qualquer problema, relacionamentos, codependência, enfim, para tudo. O primeiro passo é o único passo dos 12 passos que a pessoa precisa realmente observar 100%. Ninguém conseguirá fazer o resto do programa, os outros 11 passos, se não realmente fizer 100%, praticar, colocar em prática o primeiro passo, que é o passo que a gente pode denominar do desmascaramento. É o passo, evidentemente, da humildade. É neste passo que o dependente ou codependente vai reconhecer que padece de um problema muito grave e que vai reconhecer que não tem forças para superar tal problema. Então, o primeiro passo é a aceitação, aceitar a derrota total, absoluta e a impotência diante de 3 pontinhos. Pode ser do álcool, da droga,
do jogar demais, do sexo, do comer demais, seja qual for a adicção. Então, se for um alcoólico que vai vivenciar os 12 passos, ele vai aceitar a derrota diante do álcool, a impotência. Seja lá qual for a compulsão, o adicto vai admitir a sua derrota diante, evidentemente, o seu problema, a sua adicção. Vai reconhecer que não tem força, que força de vontade não vai resolver seu problema. Vai, de uma vez por todas, eliminar a negação. Todo problema, toda doença compulsiva, ela traz no seu bojo a negação. E negar não é mentir, a pessoa não perceber. Se achar que é o tal, até pela falsa grandiosidade, que pode vencer e que na hora que ele quiser vai vencer o problema. E para a pessoa aplicar, para vivenciar o primeiro passo, ele tem de aceitar que não tem força, que ele está derrotado, que perdeu a força, que nada do que ele fizer vai poder superar esse fato. Tal fato é denominado que a pessoa chegou ao fundo de poço. Quando a pessoa descobre que não tem mais força para vencer, quando ela não tem mais nenhuma ilusão que vai vencer. Isso aí no começo, aparentemente, é um paradoxo. Como é que a pessoa vai aceitar uma derrota absoluta e encontrar a superação? Quando a pessoa pensa logo, evidentemente, que quem admite a derrota vai se atolar, mas vai ao contrário. É a humildade, a falsa grandiosidade é eliminada, a mentira é colocada de lado e a verdade passa a subir. Quando a pessoa aceita a derrota, ela acabou a dualidade. Ela acabou a ideia. Será que eu posso? Será que eu tenho força para superar tal obstáculo? Ela descobre e ela sabe. E o que é que poderá favorecer ela vivenciar o primeiro passo? Ela praticar o primeiro passo? São dois caminhos. O primeiro é o sofrimento pessoal. São as decepções, são as dores oriundas, as decepções da adicção da pessoa. Seja, como eu já frisei, independente do que seja esta adicção. Pode ser álcool, droga, como eu já disse, relacionamento, comida, sexo, jogo, seja lá o que for. Quando a pessoa vai descobrir realmente que não tem mais condições. Eliminou, não tem mais nenhuma forma de superação. Tirou a mentira, aceitou a derrota, aceitou a impotência. Diante desta situação, quando ela descobrir, ela aceitar de que se continuar praticando as mesmas atitudes, vai realmente chegar ao fundo de poço, poderá morrer, evidentemente, não ter mais solução, nada para a sua vida, que ela precisa, para sobreviver, aceitar a derrota total. É este sentimento de falência total e absoluta. É o desinflar do ego. Pronto. Então a pessoa aceita isso, ela cria força e cria energia para vivenciar. Então a primeira parte do programa é essa, a parte mais difícil. E o segundo passo é admitir, primeiro, acreditar que existe um poder superior. Esse poder superior, ou um Deus, da forma que a pessoa conceba. Que os 12 passos não impõem nem Deus, não é um programa teológico, é espiritual. É um Deus da concepção de cada um. Pronto. E quem não acredita em nenhum Deus pode usar até o grupo do qual ele frequenta. E ele vai acreditar que um Deus é capaz de devolver a ele a sanidade mental. Este passo é um alerta frontal para o dependente, o codependente, para o adicto em geral, de que ele não pode acreditar na sua mente. Ele, cada dia, cada momento, cada pensamento que chega, ele tem de olhar e compreender
que pode ser a insanidade que está sugerindo uma atitude, às vezes, até autoderrotista. Então, aceitar a insanidade, aceitar que ele não é nenhum exemplo de sabedoria. Aceitar que todas as prerrogativas mentais conduziram para o caos. Aceitar de que o pensamento pode ser pernicioso para pessoas. Existe o pensamento fedorento. Compreender que esse pensamento poderá levar a pessoa para uma recaída. Então, cada minuto, cada dia, na hora que você se levantar e cada pensamento que surgir, você perguntar a você mesmo: este pensamento é de sanidade ou de insanidade? É um pensamento correto ou incorreto? É um pensamento fedorento? Este é o segundo passo, aceitar. Então, diante do primeiro passo e do segundo, que são dois passos, evidentemente, de aceitação, e muita gente confunde aceitação com passividade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para a pessoa aceitar, a pessoa tem de aceitar emocionalmente, espiritualmente, integralmente. Então, quando a pessoa aceita a insanidade, ela vai compreender de que a sua força não vem da mente. Então, a sua força virá, evidentemente, do coração. Terceiro passo. A pessoa já acreditou que existe um poder superior, um Deus, da forma que a pessoa concebe. Então, vai entregar a sua vontade e a sua vida ao cuidado desse poder superior. Começa a ação. A primeira ação é de entrega total e absoluta. Por que entregar? Porque as preocupações, a ansiedade, o medo poderão realmente solapar a recuperação que está começando. Então, é a pessoa entender que ele não tem poder sobre a sua vida, entregar ao poder superior. Isso não quer dizer se esconder atrás da ideia de Deus ou de um poder superior. Isso não quer dizer passividade. Pelo contrário, quer dizer que a pessoa vai fazer tudo o que for possível, fazer todas as escolhas necessárias, vai tomar todas as atitudes que for realmente que forem necessárias, que forem precisas ser tomadas. Mas não vai se preocupar com o resultado. Vai fazer a sua parte. Quando a pessoa começar a vivenciar o terceiro passo, se liberta do medo, da ansiedade, da dúvida, da preocupação. Como eu disse, só o primeiro passo deve ser feito 100%. Esse aqui a pessoa pode começar a entregar a sua adicção, entrega o seu problema, a sua codependência. E posteriormente você vai entregando, vai compreendendo que quanto mais você entrega ao poder superior, a um Deus da forma que você concebe, você vai tendo mais qualidade de vida. 3 passos. Aí vem um quarto passo. É o que o Sócrates já dizia: uma vida não examinada não merece ser vivida. O quarto passo é um inventário meticuloso, um inventário moral. Esse termo moral é simplesmente para salientar que é um autoconhecimento, quer dizer, um exame que a gente chamava na religião anteriormente de exame de consciência. Então, é um meticuloso exame de consciência. É olhar para dentro de si, para buscar os defeitos e as qualidades. É o autoconhecimento. Deve ser feito meticulosamente, com muita calma. O medo vai gritar, o orgulho vai aparecer. E ele, no quarto passo, ele oferece algumas dicas. Ele mostra que o medo, o orgulho, os defeitos de caráter, eles podem realmente atrapalhar, porque nem tudo a pessoa quer mudar. Existe defeito que a pessoa ainda está agarrada. Mas a pessoa vai começar a fazer este quarto passo com calma, escrevendo, buscando realmente ter atenção e esse autoconhecimento
como a pessoa é na sua vida sexual, espiritual, familiar, nas relações, com seus profissionais, os empregadores, enfim, em cada dia, na sua cotidianidade. Esse quarto passo gera o autoconhecimento. Se a pessoa fizer um quarto passo bem feito, ele vai descobrir que ele vai ter coisas na sua interioridade que ele não quer que ninguém saiba, são os segredos. E tem um ditado que diz, quanto mais segredo, mais doença. Aí vem o quinto passo, compartilhar com Deus, com o poder superior, ou Deus da forma que você conceba, e com outro ser humano que pode ser uma pessoa do seu programa, pode ser um profissional, pode ser um religioso, enfim, uma pessoa que tenha condições. A natureza exata dos seus problemas. Uma pessoa, é o denominado passo da socialização. A pessoa vai, a partir daí, conversar com outros sobre a natureza das suas dificuldades, dos seus defeitos. Aí vem o sexto e o sétimo passo. É a pessoa tirar a arrogância, é a humildade. São os passos que separam o adulto do adolescente. A pessoa vai pedir ao poder superior, Deus, para remover os defeitos de caráter e as imperfeições. Aqueles defeitos de caráter que foram descobertos lá no quarto passo. Isso é muito importante, isso aí. A pessoa descobrir isso aí, esse defeito de caráter. E aí a pessoa vai compartilhar com outro ser humano, evidentemente, a natureza exata desse defeito. O oitavo e o nono passo, ele vai fazer uma relação de todas as pessoas que ele causou danos. E o dano é um prejuízo, pode ser físico, pode ser material, pode ser emocional, espiritual. Durante a adicção, ou mesmo após a adicção, durante a sua existência. Relacionar, nesse oitavo passo, ele vai fazer o inventário das suas relações. É claro e evidente que a primeira pessoa que ele tem de colocar nesse oitavo passo é a si mesmo, porque o adicto, seja ele qual for, o codependente, a primeira pessoa a sofrer dano é a própria pessoa, que foi altamente prejudicada por ele. Então, coloca seu nome e depois vai olhar cada pessoa. Não importa se o outro causou dano maior a você, é que não há troca, é o que você causou. E saber que, num primeiro momento, no oitavo passo, você vai fazer apenas um inventário disso aí, só saber. Aí vem o nono passo, que você vai reparar os danos. Salvo quando esta reparação não causar um mal maior, não prejudicar os outros. Vai ter situações que você não vai poder reparar, porque a pessoa já morreu, ou porque quando for reparar vai causar um problema muito mais grave. Então, neste caso, a prudência deve ser usada, você não vai reparar. E você a sua vida, o que você fizer de correto para a humanidade, vai contrabalançar, vai ser um fator positivo na superação dessas dificuldades, dos danos que você causou e que não pôde ser reparado. Também não confundir reparação com pedido de desculpa. Me desculpe. Não, as pessoas são muito acostumadas a pedir desculpa e logo depois cometem o mesmo erro. Reparação é pagar a dívida. Se está devendo dinheiro, paga. Se fez uma atitude terrível, reparar. Se caluniou, vai publicamente e pede desculpa e diz que realmente caluniou. 10º passo. Aquele 4º passo, só que você vai fazer da sua vida, em cada dia, em cada jornada. Pode ser no final de cada dia, no final de cada semestre, de cada período, de cada trimestre, de cada ano. E também ele sugere um inventário relâmpago, quando a pessoa está conturbada, cheia de problemas, cheia de aflição, fazer esse inventário relâmpago. Esse 4º passo é a pessoa fazer esse inventário e quando está errado, a pessoa admitir prontamente que errou. Ou seja, é a varrer a casa todo dia. Continuar varrendo a casa.
Não deixar a casa sujar. Você já limpou no quarto passo, limpou a sua casa. Mas se você não fizer um 10º passo, cada momento da sua vida, ela poderá ficar muito mais suja. E você pensando que está limpa. Então, o 10º passo é esse. Fazer o inventário de cada jornada, de cada momento. E quando estiver errado, admitir prontamente e logo, imediatamente, reparar aquele dano causado, aquele erro. E não, como Abraão Lincoln disse, não repetir, voltar a fazer o mesmo erro. 11º passo. Procurar através da prece e da meditação. Ter um contato consciente com Deus da forma que você conceba. Para saber qual é a vontade dele para a sua vida e pedir força para realizar esta vontade. Todo mundo sabe que a oração, a meditação e a fé são instrumentos poderosos para a vida humana. Uma vida que não use a fé, a meditação e a oração, ela vai ficar realmente fragilizada e poderá ser devorada pelas dificuldades, os desafios e as adversidades da vida. E o 12º passo, depois de ter praticado esse princípio em todos os momentos da sua vida, a pessoa teve um despertar espiritual e passou a transmitir a mensagem. Cuidado para não interpretar isso aí e simplesmente levar a mensagem para um grupo qualquer, uma irmandade qualquer, um movimento qualquer. Não é isso, não. A pessoa teve um despertar espiritual. William James, quando ele fala do despertar espiritual, ou que ele chama de conversão, ele diz que a pessoa passa a ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir e uma nova maneira de agir. Eis aí o que é o despertar espiritual. Se você continua pensando da mesma forma, sentindo da mesma forma e agindo da mesma forma, você não teve despertar espiritual. Quando a pessoa passa a ter o despertar espiritual, passa a ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir e, evidentemente, uma nova maneira de agir. E aí, a sua vida passa a ser um exemplo, uma referência. Este espaço produz uma qualidade de vida extraordinária. O que a pessoa ganha fazendo os 12 passos? Ganha um equilíbrio emocional, melhora as suas relações consigo e com Deus. Olha, os 12 passos, ele trata da individualidade de cada pessoa, como sujeito, trata da relação de cada sujeito com os outros, e trata da relação do sujeito com o poder superior, com Deus. Ou seja, ele trata tanto da física como da metafísica.